E aí, pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar um tema: como criar um app de inteligência artificial baseado em RAG, usando o Vibe Coding e o Gemini CLI. Pessoal, a Google lançou recentemente o Gemini CLI, né, que é o seu agente de codificação via terminal. E vários vídeos foram publicados no YouTube ensinando como usar essa ferramenta, seus principais comandos, e até mesmo como usar essa ferramenta para criar aplicações. Eu resolvi gravar uma videoaula para ensinar como nós podemos criar um aplicativo que faz uso de RAG, né? Viabilizando que seja possível a interação com documentos, usando a ferramenta Gemini CLI. Beleza, pessoal? E é importante ressaltar que essa ferramenta ela poderá ser empregada por pessoas que não possuem familiaridade com programação. Ferramentas. Então, como eu já falei, o foco da aula de hoje é a ferramenta Gemini CLI. Vou usar também a ferramenta Streamlit para implementar o front-end. Para falar a verdade, quem vai implementar a aplicação usando o Streamlit como ferramenta de suporte à criação do front-end vai ser o Gemini CLI. Vamos dar uma olhada agora no repositório, rapidamente. Pessoal, esse é o repositório da ferramenta Gemini CLI. Eu irei colocar na descrição desse vídeo a URL do repositório. Eu não irei, nessa videoaula, ensinar os principais comandos do Gemini CLI. Basicamente, o que eu vou mostrar é como instalar o Gemini CLI e como passar para ele um prompt que vai viabilizar que o Gemini CLI possa criar um aplicativo de inteligência artificial baseado em RAG automaticamente. Essa abordagem ela é chamada de Vibe Coding e ela pode ser bastante interessante para pessoas que não possuem familiaridade com programação. Instalação. Para instalar o Gemini CLI, basta abrir um terminal e digitar esse comando aqui, pessoal. Durante o processo de instalação vai ser pedido uma chave, que pode ser, por exemplo, a chave de uma conta Google. Vale ressaltar que no YouTube tem várias videoaulas ensinando como instalar o Gemini CLI. Beleza? Uma vez instalado, para executar, basta digitar esse comando aqui, basta executar esse comando no terminal. Então vamos lá, pessoal. Pessoal, eu abri um terminal por meio do cursor IDE. Observem que esse terminal ele foi aberto dentro da pasta Gemini-CLI_RAG, que é uma pasta que eu criei para abrigar o código da aplicação de inteligência artificial. Beleza? Então eu vou agora executar o comando de instalação. Observem. Como eu já falei, durante esse processo de instalação vai ser solicitada uma chave, que pode ser a chave correspondente a uma conta Google, ou pode ser uma chave gerada por meio da ferramenta Google AI Studio. E repito, tem muitas videoaulas já no YouTube que ensinam como instalar o Gemini CLI e como obter essas chaves. Então, quando a instalação ela for concluída, eu vou retornar e vou mostrar como nós podemos passar um prompt, que eu vou mostrar o prompt que vai viabilizar que o Gemini CLI possa criar automaticamente o nosso aplicativo de inteligência artificial baseado em RAG. Vejam só, durante a minha fala, ele instalou, né, o Gemini CLI. Ele não me pediu uma chave porque eu já havia instalado, já havia autorizado a instalação, ok? Então, basicamente, o que eu vou fazer agora é executar o comando Gemini. Observem.
E tá aí o Gemini CLI instalado. Criação do aplicativo. O próximo passo, pessoal, consiste em passar um comando para o Gemini, um prompt, melhor dizendo. Beleza? Deixa eu fazer um teste aqui para ver se ele está ok. Eu vou digitar aqui uma mensagem aqui. Olá. Ok. Ele respondeu, né? Olá, como eu posso ajudar hoje? Beleza? Certo? Se eu digitar aqui um barra, a gente consegue visualizar os comandos, né, alguns comandos do Gemini CLI. Como eu já falei, pessoal, eu não vou ensinar cada um desses comandos porque tem bastante vídeo aula já no YouTube ensinando como usar esses comandos. Beleza? Eu vou partir para o prompt, né? Eu vou passar um prompt, vou explicar o prompt e vou executar para que a gente possa visualizar o processo de criação automática do nosso aplicativo de inteligência artificial baseado em RAG. Beleza? Então vou pegar aqui a minha cola, onde eu já havia definido um prompt. Então esse é o nosso prompt. Olha que legal. Eu vou ler para vocês. Gostaria de criar um assistente de inteligência artificial para responder pergunta sobre documentos PDF. Para isso deve ser baseado em RAG, que usa o LLM Gemini 2.0 Flash e o banco vetorial Quadrant. E o Streamlit para front-end. Lembre-se de criar e ativar um ambiente virtual para instalar as dependências necessárias e de criar um README com as instruções de como instalar e executar o assistente de IA. Legal, né? Então observem, pessoal, que nesse prompt eu especifico qual é a abordagem que o assistente ele deverá empregar, certo? Ok? Que é um RAG. Especifico qual é o LM que vai ser usado, que é o Gemini 2.0 Flash. Especifico qual é o banco vetorial que vai ser usado, que é o Quadrant. E especifico a ferramenta. Lembra que eu ia falar do Streamlit, que vai ser usado para implementar o front-end? É o Streamlit. Eu lembro o Gemini para que ele crie um ambiente virtual, onde nesse ambiente vai ser instalado as bibliotecas, as dependências necessárias para o funcionamento da aplicação. E peço para que ele crie também um README com as instruções de como instalar e executar o assistente de IA. Legal, né? Beleza? Então é uma forma de programação chamada Vibe Code. Também estão chamando essa forma de programação como software 3.0, né, que é uma forma de criar um software através de linguagem natural. Beleza? Então eu bati um Enter e agora, pessoal, a mágica vai começar. Certo? A mágica vai começar e a gente vai observar o processo de programação, vamos dizer assim, né? Vibe Code sendo executado, onde o Gemini CLI criará a nossa aplicação. E é importante detalhar que nesse momento, o que está acontecendo aqui? O Gemini CLI ele está criando um plano, né? Um plano de programação. Observem aqui, ó, o plano, né, de programação. Ó. Ele respondeu, ó, excelente ideia, criar um assistente de RAG com o stack de tecnologia é uma ótima abordagem. Eu seguirei estes passos para construir o seu assistente, ou seja, o plano, né, que eu comentei. Primeiro, estrutura do projeto. Criarei os arquivos necessários, né, o app, para a lógica do Streamlit, o requirements, para as dependências e um README com as instruções. Ambiente virtual. Executarei o comando para criar um ambiente virtual chamado .env. Código da aplicação. Escreverei o código em Python que irá criar uma interface com o Streamlit para o upload de PDFs
extrair o texto dos documentos, dividir o texto em pedaços, ou seja, em chunks, gerar embeddings usando a API do Google Gemini, armazenar e indexar esses embeddings no Keydunt, criar uma cadeia de RAG para receber perguntas, buscar no Keydunt e gerar respostas com Gemini. Legal, né? Documentação. Criarei o arquivo README detalhando como configurar o ambiente, instalar as dependências e executar a aplicação. Então esse é o plano, né, de desenvolvimento do Gemini CLI, beleza? Inicialmente, vou criar um ambiente virtual. Este comando criará um diretório .venv com os arquivos do ambiente virtual. Beleza, então aqui ele está pedindo uma autorização, né? Eu posso... Tem três alternativas aqui. A primeira, certo? Eu posso, sim, beleza, pode criar, né? A segunda opção, eu permito que ele possa sair criando tudo automaticamente sem que eu fique dando autorização. E a terceira opção, se eu der um ESC, ele vai abortar, né? Então eu vou dar um Enter, ou seja, eu concordei, né, com o plano, e ele vai iniciar o processo, né, de criação do ambiente virtual. É sensacional, pessoal. Essa ferramenta, ela é sensacional. E vale ressaltar que é uma ferramenta gratuita, né? Opa, houve aqui um erro, mas ele já corrigiu. E novamente, eu vou agora autorizar, observem aqui, ó, para que ele coloque no requirements as dependências, né? Então eu vou bater um Enter. E observem que o requirements foi criado aqui, ó. Sensacional. Ó, ótimo. Agora o app, né, este arquivo conterá toda a lógica da sua aplicação. Então ele começou a criar o app.py. E está aqui o código, né, do app, um fragmento do código. E eu posso, sim, eu posso concordar, como eu já falei, para que seja criado o app.py. Eu posso vir aqui nessa segunda opção e autorizar para que ele saia criando todos os códigos sem que eu tenha que ficar autorizando, né? Posso abrir no editor externo para observar o código, para fazer algum ajuste, né? E posso abortar. Eu vou, novamente, eu vou concordar. E observe, ó, que o arquivo app, né, foi criado. Ok? E agora ele está mostrando para mim o README, né? O README com as instruções de como instalar, de como executar o nosso aplicativo. Eu vou bater um Enter, eu concordo. Observem que ele criou o README. Uma vez o README criado, basta seguir as instruções para que seja possível instalar o nosso assistente de IA e executá-lo. Observem aqui a mensagem, ó. Pronto, todos os arquivos foram criados com sucesso. Agora, para colocar seu assistente de IA para funcionar, siga os passos abaixo, que também estão detalhados no arquivo README. Ok, então o primeiro passo consiste em abrir, né, um novo terminal e nesse terminal executar esse comando para ativar um ambiente virtual. O segundo passo consiste em executar esse outro comando aqui para instalar as dependências. O terceiro passo consiste em configurar uma chave de API do Google, né? Para isso é necessário criar esse arquivo aqui .env, e nesse arquivo .env, beleza, adicionar essa variável cujo valor dela corresponde à chave da API. Quarto passo, executar o Streamlit. Melhor dizendo, executar a aplicação por meio do Streamlit. Beleza, pessoal? Então vamos lá, eu vou criar aqui um novo terminal. Vamos agora executar o comando. Vamos voltar aqui para o README, que tem as instruções, ó. Beleza? Então o primeiro comando é para ativar, né? Para ativar um ambiente virtual. Beleza? Então, para ativar o ambiente virtual, no meu caso aqui, ó, é o Windows, né? Eu vou selecionar aqui, vou copiar e vou executar esse cara. Pronto, o ambiente virtual está ativo.
O próximo passo, instalar as dependências. Então, seleciona, copia, cola. E aí as dependências vão ser instaladas. Começou o processo de instalação. Ok? Vale ressaltar, né, que o código do nosso aplicativo de IA foi gerado automaticamente, né? Basicamente agora eu estou seguindo essa sequência de instruções para configurar o ambiente de modo que seja possível executar o nosso assistente de IA. Beleza? Ele continua instalando as dependências. Esse processo leva alguns minutos. Ok? Enquanto ele está criando aqui, enquanto ele está instalando as dependências, vamos para o próximo passo, que é o quarto. Configure sua chave de API. Para isso, crie um arquivo chamado .env na raiz do projeto e adicione a seguinte linha no arquivo .env, que é essa linha aqui. Então, beleza, vamos clicar aqui na raiz do projeto, vamos new file, criar um novo arquivo. Esse arquivo vai se chamar de .env. Foi criado. Vamos agora adicionar exatamente essa linha aqui, no arquivo .env. Foi adicionado, beleza? E aí o próximo passo, pessoal, consiste em nós substituirmos essa mensagem aqui, pela chave, né? Pela chave da API do Google. E como é que a gente faz para obter essa chave? Para obter essa chave é necessário acessar a ferramenta Google AI Studio e gerar uma chave. Uma vez gerada essa chave, a gente vai copiar essa chave e vai colar aí, beleza? E observem que a instalação das dependências continua. Para a gente ganhar tempo, então eu irei agora acessar a ferramenta Google AI Studio e gerar a chave, beleza? Opa! Observem que as dependências foram todas instaladas, mas ainda falta a gente colar aqui a chave, né, da API, para que seja possível finalmente nós executarmos o assistente. Beleza, então vamos lá na ferramenta Google AI Studio. Pessoal, acabei de fazer o login usando a minha conta do Google na ferramenta Google AI Studio. E para gerar uma chave é bem simples, basta vir aqui no botão Get API Key, depois clicar, né, no botão Criar Chave de API, certo? Vou selecionar aqui um projeto, o Gemini CLI, e para gerar a chave basta clicar nesse botão, criar uma chave de API. A chave foi gerada, eu vou copiar a chave e eu vou levar essa chave para onde? Lá para aquele arquivo .env, e vou colar aqui. Beleza? Vou colar aqui, no lugar, né, daquela mensagem. Colei, certo? Vou dar um Ctrl S aqui para salvar, né, a modificação. Salvei, beleza? Pronto, pessoal. De acordo com o nosso README, o próximo passo é executar esse comando aqui, streamlit run app, para que o nosso assistente ele seja executado, né? Então, para iniciar a aplicação, execute o segundo comando no terminal. Então, beleza, vamos executar esse comando no terminal. Olha que legal, pessoal. Assistente de IA para análise de documentos. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer o upload de um documento. Vou fazer o upload deste artigo. Processando, indexando o artigo. Então, nesse momento, o conteúdo do artigo está sendo extraído, está sendo particionado em pedaços, em chunks. Cada pedaço está sendo transformado em um vetor que vai ser armazenado no banco vetorial. Beleza! Observem aqui, artigo PDF processado com sucesso. Qual a sua dúvida? Beleza, eu vou perguntar para ele qual modelo de CNN apresentou o melhor desempenho. Qual foi, né? Qual foi o modelo? Qual foi
o modelo de CNN que apresentou o melhor desempenho. Beleza? Vou bater um Enter. E nesse momento, a query, né, a minha questão, ela está sendo também processada, sendo transformada em um vetor, para que por meio dela seja possível obter os vetores similares do banco vetorial, de onde o LLM ele vai gerar a resposta. Está aqui a resposta. O modelo Bomalinet com configuração 22 apresentou um melhor desempenho, atingindo a acurácia de 98,12%. Que legal, pessoal! E está aqui, né, a fonte é o artigo PDF. Ok? Sensacional, não é verdade? Deixa eu mostrar para vocês o documento. Esse artigo aqui, ó, né? E tá aqui a resposta, ó. Aqui, ó. O desempenho foi medido utilizando a métrica de acurácia e o modelo de detecção de defeitos que apresentou o melhor desempenho, com uma acurácia de aproximadamente 98,12%, foi o Bomalinet. Ele acertou, né? A resposta está correta. Essa configuração 22 ele extraiu daqui, ó, da seção que apresenta os resultados. Exatamente aqui, ó, configuração 22. Perfeito, pessoal. Perfeito. Então, foi possível, né, por meio dessa videoaula, mostrar a utilização do Gemini CLI para criar uma ferramenta poderosa como essa, sem que haja conhecimentos avançados de programação, pois o Gemini CLI gerou o código automaticamente a partir de um prompt que eu especifiquei. Beleza, pessoal? Eu vou compartilhar esse prompt com os membros do canal. Inclusive, eu vou compartilhar também esse código, né, desse assistente, para que vocês possam testar. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, peço a gentileza aí, pessoal, que dê um like para colaborar com a gente, para que a gente possa continuar compartilhando o conhecimento com vocês. Um forte abraço.